Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, mais um domingo na presença do Senhor Jesus, mais um domingo da qual o Senhor nos presenteou para estarmos de pé. E como nós sempre costumamos dizer no nosso café, o dia começa com café, mas nunca vai terminar sem um café com Deus. E dia de café é dia de palavra, e dia de palavra também é dia de devocional. E quero trazer para você hoje uma reflexão da qual o Senhor vem falando comigo, da qual ontem foi pregado, que está lá em 1 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor, 18, que começa aí, é um texto que nos fala de sabedoria, um texto que vem nos falando das coisas, da qual o Senhor faz sobre a nossa vida, o sobrenatural, sobre aquele da qual o Senhor levanta como improváveis para a nossa história, E se você se acha um improvável, se você tem visto, que a tua vida parece que, infelizmente, você não é capaz de nada, eu quero dizer para você que você é mais do que capaz, que você é um vitorioso, que você é um vencedor. E quero trazer essa palavra para que você possa entender que nós viemos a esmiuçar no dia de hoje, isso da qual o Senhor proporcionou para mim e para você. Porque a palavra da cruz é loucura os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o iniquidor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, aprove a Deus pela loucura da pregação salvar os crentes. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, vou acrescentar como eu, como você, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós que sois dele, em Cristo Jesus, de Cristo Jesus, qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Aquele que se engrandeça no Senhor. E não em certos pregadores. Louvado seja o Senhor. Uma palavra da qual o Senhor já relata de antemão que ele veio para confundir, o sábio, ele veio para confundir as coisas que parecem ser aqueles que são autoridades, aqueles que têm muita sabedoria, aquele da qual muitas das vezes se acha o intelectual, o teólogo. O Senhor veio para confundir. Aí você olha para você e você diz assim: Janaína, mas eu não sou capaz. Janaína, eu não consigo fazer as coisas do Senhor. Eu não consigo prosseguir. Essa palavra, ela vem aí numa tradução e vem nos explicar muitas coisas. Quando nós vemos aqui, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. As coisas espirituais não podem ser discernidas por pessoas que não são redimidas. Mas isso não importa a cruz e deve ser pregada assim mesmo. Nós
para você, meu amado, que desde o início da palavra, o Senhor já faz coisas improváveis. O Senhor chamou, né, pessoas na palavra, e dentro dessas vidas o Senhor fez coisas sobrenaturais. O Senhor fez coisas que seriam adversas àquilo que seria natural na vida do homem, né? E eu quero dizer para você que improvável é uma palavra da qual nos diz que é tudo que é incerto, é tudo que é duvidoso, é tudo que é difícil, inesperado, incapaz, inacreditável de acontecer, impreciso, né? É tudo da qual que é inconstante sobre a minha e sobre a tua vida, da qual muitas das vezes você não entende, mas que o Senhor quer dizer para mim e para você que você pode, porque você é mais do que vencedor. Quem é você para o Senhor? Louvado seja o Senhor. Quem é você para Deus? Eu quero te perguntar nesse dia, quem é você para Deus? O improvável? Mas entenda que você é um escolhido. O incapaz? Mas entenda que você é um vencedor. Fomos separados para o Senhor. Ainda que ninguém desse nada por mim, por você, ainda que ninguém olhasse para mim e para você, ainda que ninguém acreditasse no seu ministério, ainda que ninguém acreditasse que você arrumou esse emprego, ainda que ninguém acreditasse que você venceria na vida, eu quero dizer para você que você foi separado por Deus para ser um vencedor. Você foi escolhido por Deus para ser um vencedor, e essas coisas não se explicam. A palavra de Deus nos diz aqui que o Senhor escolheu coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E se você se acha um incapaz, eu quero que você entenda que o Senhor te escolheu, tá? O Senhor te separou para você pregar esse evangelho, para você levar a palavra de Deus, para você fazer a obra de Deus por excelência, para você fazer o melhor para Deus, porque tudo que o Senhor te preparou é para você fazer o ídolo do Senhor, tudo da qual o Senhor tem mudado a tua história, te tirado do lamaçal do pecado, te tirado daquela vida que você não tinha mais jeito, tirando do mundo das drogas, tirando da incredulidade, tirando da adoração a outras coisas, adoração ao homem, adoração a Deus. O Senhor está te tirando e te trazendo para uma realidade da qual é sobrenatural. No mundo espiritual é sobrenatural. Muitas das vezes você nem sabe ler e você não entende o que Deus está fazendo sobre a sua vida. Mas eu quero dizer para você que o Senhor escolheu as coisas deste mundo para confundir. O Senhor escolheu os fracos para confundir os fortes. Geralmente são os fortes que conseguem fazer tudo, mas Deus pega aquele que está fraquinho e levanta com autoridade e poder para mudar tudo isso que Ele tem sobre a sua vida. Deus escolheu as coisas vir deste mundo e as desprezíveis, aquilo que ninguém quer, aquilo que ninguém vê nada. Louvado seja Deus, né? Para Ele fazer, para tornar tudo possível sobre a sua vida, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Louvado seja Deus. Não há esforço humano nenhum. É tudo esforço da parte do Senhor. É tudo mudança sobre as coisas que o Senhor faz sobre a mim e sobre a sua vida, né? Mas vós sois dele, e quando você é dele, meu amado, fala grande o plano de Deus que está muito além de toda sabedoria. Podemos ver que quando nós somos de Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos rendemos para Cristo, as coisas se tornam totalmente diferentes. Janaína, eu sou cristã há muito tempo e as coisas para mim não são favoráveis. Eu sou cristã há muito tempo e eu não tenho conseguido alcançar. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor joga por terra tudo aquilo que tem tentado aniquilar a sua vida, tudo aquilo que tem tentado paralisar o seu ministério, porque o Senhor manda dizer para mim e para você nesse dia de hoje que Ele veio para confundir, Ele veio para poder quebrar protocolo, Ele veio para poder mudar a minha e a sua história. Ele veio para te colocar de pé, meu amado. E nós podemos ver aí na Bíblia várias pessoas da qual passaram por várias situações. E se nós formos ver lá no início de tudo, o Senhor chama Abraão e a sua mulher, né, para conduzir um povo. E o Senhor diz para ele que ele seria o pai da fé, o pai de uma grande nação. E aí quando a gente olha para Abraão, meu amado,
você e fala assim: como ele será pai de uma grande nação se a sua mulher é estéril? Se a sua mulher não pode produzir? Se a sua mulher não pode alcançar uma nação? E ali o Senhor já começa a fazer um mover. Muitas coisas acontecem antes, mas o Senhor fez uma promessa para Abraão: tu serás pai de uma grande nação. Existia um propósito, louvado seja o Senhor, para que desse casal saísse uma grande nação, saísse um grande povo. E nós somos descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então eu quero dizer para você que Deus constituiu lá atrás algo que chegasse até o dia de hoje. E ele não teria possibilidades, eles já eram velhos. Era improvável aquela mulher gerar na idade que ela tinha. Mas o Senhor mudou a história de Abraão e de sua esposa. O Senhor fez com que Sara e Abraão viessem ser ali testemunha de uma promessa. Louvado seja Deus. E o Senhor vai fazendo isso em muitas outras histórias. Pessoas que eram impossibilitadas, pessoas que eram incapazes, pessoas que foram cegos, pessoas que eram enfermas, e Deus fez sobrenaturais sobre cada vida. Temos aí pessoas que perderam tudo, mas que foi usada por Deus para alcançar vidas. Porque quando nós falamos de propósito, quando nós falamos de sobrenatural, quando nós falamos de coisas improváveis para confundir pessoas sábias, nós falamos, de tudo que o Senhor faz sobre a nossa vida. E aí a gente entende que para que tudo isso? Tudo isso é para o reino. Tudo isso é para poder alcançar aquilo da qual o Senhor preparou para mim e para você. E aí eu vou lá naquela escrava de Naamã. Uma menina que vivia no meio da sua família, que vivia no seu país, no seu mundo, na sua localização, tudo ali em perfeito estado. De repente, uma guerra faz com que Naamã, um general, vai lá e pega e tira essa menina, porque ela perdeu seus pais, e leva como escrava para sua casa. Mas como nós sabemos a história de Naamã, Naamã estava leproso. E essa menina não precisava se preocupar com nada. Essa menina não precisava olhar para nada, porque ela já não tinha nem... Ali, a palavra de Deus não dá nem nome para ela. Diz a serva de Naamã. E aí você vai ver e você vai olhar para essa jovem e vai ver que ainda assim ela se importou com o problema de Naamã. Ela não defamou, ela não falou, ela não levou à frente, mas ela simplesmente fez o que era necessário. Ela estendeu a mão, falando que se ele fosse até o profeta, ele poderia ter sido curado. E não é uma cura só do corpo físico, mas foi uma cura da alma, uma cura do espírito. Uma cura da qual veio por completo sobre a vida dele, porque a enfermidade dele maior não era sobre a carne, mas sim sobre o seu interior. Sobre toda a soberba, sobre toda sobre tudo aquilo da qual te levava à altivez. E ali ele quebra todo aquele orgulho, ele quebra tudo aquilo da qual tinha sobre a vida dele, para ele entender quem é esse Deus da qual nós servimos. E o fundamento das coisas improváveis é para a gente entender quem é esse Deus da qual nós servimos. E se nós formos olhar para essa história, nós vamos ver aí uma menina que não tinha nada, que perdeu tudo. Ela já foi uma provável, se tornou uma improvável, mas Deus fez ela provável de novo dentro daquela casa, dizendo que ela ainda era útil. Ainda que ela não tivesse tudo de volta, mas ela era útil, porque ela estava para servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Muitas das vezes nós achamos que ser provável é ter vida financeira elevada. Muitas das vezes nós pensamos que é ter um carro, uma casa própria. Não, mas o Senhor quer dizer para mim e para você que ser uma provável é você saber que você vai fazer tudo para a obra de Deus, para o reino de Deus. Você vai fazer com que o evangelho seja propagado. Você vai fazer que sua vida ande conforme a palavra de Deus nos mostra. Então nós precisamos entender verdadeiramente o que é ser provável na presença de Deus, o que é ser provável na nossa caminhada, o que é ser provável dentro da nossa casa, porque muitas das vezes nós servimos ao Senhor
e o resto da nossa família não serve a Deus. Então você precisa ser um provável, ainda que nem mesmo a tua família dá por você alguma coisa, ainda que nem mesmo olham para você e dizem, ela é louca, ela fica presa nisso o tempo todo, mas eu quero dizer para você que é esse Deus da qual você serve que tem te sustentado, é esse Deus da qual você propaga o evangelho, você fala dele, é que tem curado, é que tem simplesmente tocado de dentro para fora na sua vida e tem feito transformação. Louvado seja o nome do Senhor, né? E nós temos tudo pelo Espírito Santo, por meio de Cristo. Ele fez na cruz o que significa que deve ser um objeto nosso de fé, né? E a palavra de Deus nos fala de redenção. A palavra de Deus nos fala, né, que nós devemos nos render ao Senhor, que nós devemos verdadeiramente viver um evangelho digno, um evangelho íntegro, um evangelho reto, porque a palavra de Deus não mudou e não mudará, e tudo que nós vivemos é para o reino de Deus, e tudo isso alcança a nossa vida material, porque quando nós andamos dentro dos preceitos do Senhor, a sua vida anda, as coisas sobre a sua vida andam, ainda que você olhe assim, tá tudo difícil, é guerra atrás de guerra, é sim, meu amado, porque a palavra de Deus diz que não seria fácil, mas que o Senhor estaria para nos ajudar todos os dias. O Senhor me chamou, te chamou pelo nome, louvado seja o nome do Senhor, né? A palavra de Deus diz lá em Isaías 55:8 que os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos, o caminho do Senhor não são os seus caminhos, louvado seja Deus, né? E o Senhor, ele nos fala, dentro dessa palavra, o Senhor nos fala de arrependimento, para que nós venhamos procurar o Senhor, não procurar o Senhor só no meio da nossa aflição, não só procurar o Senhor no meio da nossa angústia, mas procurar o Senhor a todo tempo, porque vai haver um dia da qual nós não teremos mais como buscar dentro da palavra, teremos que estar com ela guardada dentro do nosso coração. Então se alimente daquilo que verdadeiramente te alimenta, né? Ontem nós estávamos falando, eu quero passar para você, amado, Daniel foi um homem que foi levado cativo à Babilônia. Daniel, ele foi um jovem, né, levado ali por aquele rei, né, e ali ele teve que viver dentro daquele mundo que não pertencia. Mas eu quero dizer para você que ele viveu dentro da Babilônia, né, foi um jovem que viveu com seus amigos dentro da Babilônia, mas ele não se alimentou da Babilônia. Daniel, ele não sentou à mesa, ele pôde até sentar à mesa, mas ele não viveu do alimento que tinha naquela mesa, porque o alimento dele era um alimento puro, era um alimento saudável, é um alimento que fortificava, fortalecia, que até mesmo a sua fisionomia era diferente. Porque quando ele chega ali, ele diz que ele não vai comer da comida do rei, sabendo que era o que tinha que ser feito naquele lugar. Ele pede para que deixassem ele se alimentar somente, né, de comidas separadas, de legumes, e ali eles foram os mais viçosos. Foi visto que eles não ficaram diferentes, pelo contrário, a diferença dele era acima, né? E ali foi mostrado que ele não precisava de se alimentar daquilo, ele não precisava sentar, porque quem ele tinha como sustentação sobre a vida dele era o próprio Senhor, a quem ele buscava, o alimentava, o refrigerava, o renovava, o fortalecia todos os dias da sua vida. O Senhor fez Daniel no meio daquele povo, né, um improvável. O Senhor levanta ali Daniel para dar todas as instruções para aquele rei, para todo aquele povo. E tudo que Daniel fez em prol daquele reinado foi tudo para a glória de Deus, foi tudo para que o Senhor fosse glorificado e exaltado. E nós vemos que, né, dentro disso nós podemos ver os pensamentos do Senhor para mim e para a sua vida. Ele nunca prepara para mim e para você algo da qual não vai haver resultado. Tudo que ele tem preparado para a minha história e para a sua história acontece na hora e no momento certo, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe o que nós precisamos, e tudo da qual nós precisamos é estarmos sendo alimentados pela presença de Deus, né? E podemos ver muitos outros. Paulo foi um grande perseguidor.
Paulo foi um homem da qual perseguia os cristãos, um homem da qual era ruim, né? Mas Paulo se rende. E quando Paulo se rende, Paulo simplesmente faz algo assim que aos olhos de muitos seria improvável. Porque muitos julgavam logo você, porque muitas das vezes as pessoas falam assim, mas logo você que viveu isso, que fez desta forma, que viveu uma vida tão errada, você que é um traficante, você que é um homem que roubou, que matou, você que vive uma vida de incredulidade, você que simplesmente não vive dentro dos preceitos do Senhor. Paulo poderia ter sido tudo isso, mas ele se rendeu. Deixou de ser perseguidor, se converteu, se tornou um homem zeloso, corajoso, sábio, humilde. Foi chamado para ser apóstolo. Levou o grande evangelho com muita precisão. Combateu o bom combate. Guardou a fé. E disse, seja firme e constante na presença do nosso Senhor. Não oscile com a sua fé. Não veja achando que tudo está perdido, porque você não é um improvável, você é um provável na mão do Senhor. O Senhor te chamou para que você pudesse ser mais do que vencedor. O Senhor te chama para que você, venha seguir esses caminhos que são retos, caminhos que são separados para você, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Louvado seja o Senhor e luz para o teu caminho. Então você não há de andar mais sobre trevas, você andará sempre sobre a luz de Deus, que te levará por caminhos retos, por caminhos que ainda que existam pedras no meio do caminho, mas o Senhor estará te dando luz para que você não venha cair em buracos, para que você não venha tropeçar. Para que ainda que você tropece, o Senhor está ali para poder te levantar, te fortalecer e te renovar. Louvado seja Deus. Podemos aqui em Isaías 41, louvado seja Deus, o Senhor deixa uma palavra para gente que fala assim, mas tu, ó Israel, mas tu, ó João, mas tu, ó Mariana, mas tu, ó Thalita, mas tu, ó Verônica, mas tu, ó Ana Paula, mas tu, ó Samanta, louvado seja Deus, mas tu, ó Daniele, Denise, você que está aí do outro lado, você que está me assistindo, mas tu és meu servo, és minha serva, Gabriela, louvado seja Deus, a quem eu escolhi. Louvado seja o Senhor. Escolhi descendência de Abraão. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu a quem tomei dos confins da terra e te chamei desde o mais excelente. E te disse, tu és meu servo e minha serva. A ti escolhi e não te rejeitei. O Senhor está dizendo que ele te escolheu e não te rejeita. O Senhor aqui faz um chamado para nós, O Senhor aqui chama. Assim como Deus chamou o seu filho para que morresse por mim e por você. Para que seja sustento sobre a minha e sobre a tua vida, para que levasse sobre aquela cruz do Calvário todas as nossas dores, todas as nossas angústias, aflições, toda aquela derrota que tem sido propagada sobre a nossa vida. O Senhor escolheu o seu filho para que desse por mim e por você o melhor, para que tornasse sobre a minha e a sua vida a quebra de maldição, para que o Senhor tomasse sobre a nossa vida todas as nossas angústias, toda depressão, toda opressão, para que o Senhor levasse a cura sobre a minha e sobre a sua vida. Tu não és um enfermo, tu não é um aleijado, tu não é um cego. O Senhor te faz enxergar coisas grandes e firmes. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera, E a gente vai dizer assim, mas eu sou cego. Mas o Senhor diz que ainda que você seja cego pela carne,
O Senhor te faz com que com essa cegueira acabe e você olhe pelo mundo espiritual e veja o que o Senhor tem sobre a sua vida. O Senhor toca sobre a sua visão hoje e abre uma amplitude da qual você nunca viu. O Senhor te faz enxergar como águia, que enxerga do alto e que vê tudo aquilo que está à sua volta sem perder nenhum foco. Muitas das vezes nós vemos com os nossos olhos naturais e não estamos alcançando a visão da qual o Senhor tem para mim e para a tua vida. Né? Então eu quero que você simplesmente entenda, que você receba da parte do Senhor. E o Senhor, Deus ele redimiu o seu povo. E ele ainda diz lá em Isaías 43, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo nome, tu és meu. Eu não sei qual é o seu nome, mas eu quero dizer para você assim, ó, não temas, porque eu te remi, te chamei, Janaína, Jaqueline, Maria, José, João, Pedro, Felipe. Louvado seja o nome do Senhor pelo teu nome. E quando tu passares pelas águas, estarei contigo. E quando te passares pelos rios, eles não te submergirão. Louvado seja Deus, e quando passares pelo fogo, ele não te queimará e nem arderá a chama sobre ti. O Senhor manda dizer para você nesse dia de hoje, nesse domingo, louvado seja o nome do Senhor, que ele te chama, ele te fez mais que vencedor, ele fala para você não desistir. O Senhor chamou Gideão, Gideão no meio daquele povo era o único que acreditou, né, que as coisas poderiam ser diferentes. Foi o único que destruiu, né, todos aqueles altares que tinha sobre aquele lugar, sobre aquela incredulidade que aquele povo servia, sobre aquilo da qual até seu próprio pai servia. E quando o Senhor o chama, ele o obedece. Ele entende que ali o Senhor tem um grande propósito de fazer sobre aquele lugar. E Gideão, que se relata, ele mesmo relata que ele era o menor da casa, da sua tribo, era o mais fraco. Mas Deus o escolheu, Deus o chamou. Deus simplesmente trouxe a existência sobre a vida de Gideão. E ele libertou aquele povo dos midianitas. Ele foi corajoso quando ele destruiu aqueles altares, porque o seu próprio pai foi chamado por aquele povo para que colocasse ele para fora, para que retirasse, até mesmo matasse. Mas o próprio pai, né, conjecturando aqui, diz para eles assim: se os deuses não fizeram nada quando ele destruiu o altar, muitas das vezes nós servimos a certas situações, fazemos certas coisas, idolatramos certas coisas que não vai nos servir para nada. Não vai alcançar nossa vida em nada, não vai somar em nada. Mas eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá, ele te garante muito aquilo, mais do que você pode imaginar. Muito aquilo da qual você pode pensar, como a palavra dele mesmo já disse. E ele tem uma garantia para você, que é uma promessa. E a promessa que o Senhor tem para mim e para a tua vida é o reino. A promessa que o Senhor tem para mim e para a tua vida é de vitória. É de você alcançar uma grande nação. É de você levar o evangelho até onde você pode chegar. Eu não sei aonde até essa mensagem vai poder chegar. Mas eu quero dizer que você pode ser um intermediário de levar essa mensagem a um lar, a uma casa. Porque uma casa hoje pode estar precisando dessa palavra para entender que Cristo, simplesmente Cristo, aquele da qual morreu por mim e por você, ele quer te tornar um provável, porque ele te escolheu. Você pode achar que não tem jeito mais a sua vida, a sua história, mas ele quer dizer para você que você é mais que vencedor e você pode fazer muito mais do que você está imaginando. O Senhor pode fazer o seu nome ser soprado. E você está levando esta mensagem, esta palavra a muitos lugares e daqui a pouco está fazendo da mesma forma, fazendo que alcance vidas.
que alcance casamentos, que alcance filhos, que alcance maridos, esposas, da qual não conhecem esse Deus, da qual estão afastados da presença de Deus. O Senhor quer te tornar o possível sobre a tua vida. O Senhor quer te tornar o provável. Deixe de ser improvável na boca dos outros. Deixe de ser o improvável sobre aqueles que têm falado sobre você pelas suas costas. Deixa de ser improvável e seja um provável, seja um vencedor, seja um vitorioso. Tu és escolhido do Senhor, separado pelo Senhor. Louvado seja Deus. Podemos olhar aí sobre a vida de José. José foi um jovem que dentro da sua casa foi desprezado pelo simples sonho que José teve, da qual o Senhor deu para ele. E José ali relata aquele sonho e causa inveja sobre os seus irmãos, sobre os da própria casa. Muitas das vezes é assim sobre a mim, sobre a sua vida. Os próprios de dentro de casa são inconformados com aquilo da qual Deus tem para mim e para você. E esses irmãos, não gostando da atitude, não gostando do amor do pai para com o seu irmão, os irmãos preparam para José, né? E jogam José dentro do poço e voltam para casa dizendo para o pai que José foi morto, foi devorado. Mas ali começa uma grande história sobre a vida de José. Os irmãos não entenderam o verdadeiro propósito, mas o Senhor já tinha uma história para fazer sobre a vida de José quando dá aquele sonho para José. E ali José começa uma trajetória da qual ele foi fiel até o final. E José foi vendido, José foi preso, José foi caluniado. Até dentro da prisão, José foi esquecido. Vemos que dentro da palavra nos relata do copeiro, do padeiro. E o copeiro que podia lembrar do nome de José simplesmente esquece do nome de José. Só lembrou, né, dos momentos felizes, da qual foi o momento final dele ali, que ele sairia dali, que ele voltaria a servir o rei. Mas ele não foi grato a José por aquilo que José, né, declarava para ele naquele momento. Mas se aquele homem falasse, não seria para a glória de Deus, e sim para a glória do homem. E ali aquele homem não relata sobre o nome de José. Até que o rei tem um sonho, e todos os adivinhos da época, todos aqueles homens não conseguiram discernir o sonho do rei, de Faraó. E aí lembram, o Senhor faz lembrar do nome de José. E mandam chamar José, preparam José, dão banho em José, tiram barba de José e levam até o Faraó. E Faraó ali, né, relata aquele sonho para ele. José relata aquele sonho para Faraó. E Faraó levanta José com uma autoridade. E faz José ser abaixo de Faraó, o único a governar o Egito. Um garoto que era nada e que passa a ser governador. Aí você fala assim, Janaína, mas ele venceu, ele superou a parte material. Sim. Mas eu quero dizer para você que sobre essa parte material que ele superou, havia um propósito. E um propósito de salvar aquele povo da escassez. Um propósito da qual ele teria para com a família dele também, de resgatar todos aqueles que humilharam. Um propósito de liberar um perdão, porque não foi só ele alcançar, mas ele teve que perdoar todos os seus que o caluniaram, que o julgaram, que o venderam. Mas havia um propósito de salvar e libertar um povo. E muitas das vezes nós alcançamos mundos materiais e precisamos entender qual é o real propósito. De repente, essa casa própria que você está esperando, esse carro que você está esperando, essa causa na justiça que você está aguardando, não é simplesmente para que a sua vida só seja mudada e você alcance a vitória. Mas há um propósito atrás disso tudo. E você pode ter certeza que dentro desse propósito está o reino de Deus. Algo você vai fazer da qual vai somar para o reino de Deus.
E esse é o real propósito a qual Deus tem para minha e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele simplesmente, ele levanta os menores da casa, como levantou Josué, como levantou José, como ele levantou Davi, que era um menino que cuidava de ovelhas, que era um menino que estava lá esquecido, e quando o profeta chega sobre aquela casa, o amando do Senhor, para consagrar, porque ali sobre a casa de Jessé havia um deles que seria consagrado para ser rei, para substituir Saul, porque Saul já tinha perdido o reinado perante a Deus, apesar de Deus ter ungido, mas Deus não escolheu Saul. Quem escolheu Saul foi o povo. E já na vida de Davi foi diferente. O Senhor ungiu, mandou ungir e o separou e o escolheu. E quando aquele profeta chega ali, de primeira instância, ele olha o que? O provável. O que aparentava ter toda a característica para ser rei. Mas o Senhor fala para ele, não é esse. E ele vai olhando um por um, não é esse, não é esse. Nenhum dos irmãos de Davi foram o que Deus tinha separado. E aquele profeta pergunta se não tinha mais alguém. Aí eles falam, tem um menor, Vamos conjecturar, tem um menor, tá lá, cuidando das ovelhas. Mas tipo assim, ele? Não será ele? Então manda chamar. E esperam chamar Davi. E quando chama Davi, ali algo diferente acontece. O profeta, enxerga e vê que realmente era Davi a qual o Senhor escolheu. Que era Davi o apropriado. Irmão, ele era cuidador de ovelhas. Ele não era um soldado. Ele não era alguém que tinha uma aparência viçosa para poder ser rei. Porque ele era um simples cuidador de ovelha. Mas o Senhor pegou o improvável para fazer provável. E Davi foi um grande homem, um homem segundo o coração de Deus. Houve pecado, houve coisas que desagradou a Deus, mas Davi sempre foi um homem segundo o coração de Deus, porque diz dentro da tua palavra. E quando ele viu que ele pecou, que ele errou, ainda assim, o Senhor reconheceu que era de todo o seu coração a sua redenção novamente para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não quer dizer que Deus te levante hoje e que você será aquela pessoa 100%, mas o Senhor manda dizer para você, tô eu te levantando, tô eu te colocando de pé, tô eu te dizendo que eu te fortaleço, que eu te remi, que eu te chamei pelo teu nome, que eu farei você algo diferente sobre muitos. Ainda que você tenha momentos que se encontre fraco, o Senhor manda dizer para você, levanta, te põe de pé, porque assim como eu fiz com o meu povo do passado, eu farei sobre a sua vida. Muitas das vezes a gente não sai do mundo, a gente se permanece estagnado em apostasia, porque a gente acha que nós não somos capazes, mas quem te capacita é o Senhor. Todos esses homens tiveram um momento de fraqueza, mas todos eles foram fortalecidos pelo Senhor. E você vai dizer para mim, eu não sou capaz, você não sabe o que eu fiz. Sobre aquela cruz, o Senhor levou tudo aquilo que era preciso. O seu pecado, as suas dores, as suas angústias, a sua aflição, os seus erros, as suas falhas. E o Senhor manda dizer para você que sobre aquela cruz Ele levou. E quando nós nos rendemos ao Senhor, nós somos nova criatura. Teremos momentos difíceis, teremos momentos de fraquezas, momentos até mesmo de querer desistir. Mas eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, não desista, não olhe para trás. Siga no meio desse caminho. Janaína, eu caí. Davi também caiu, mas se arrependeu e levantou e seguiu. Janaína, mas eu posso cair? Nós não devemos cair. Mas eu quero dizer para você que ainda assim, se você hoje se arrepender de tudo aquilo da qual paralisou, estagnou a sua vida,
de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, crendo que o Senhor é fiel para mudar a minha e a tua história. Levanta e prossiga. Não seja um derrotado, mas seja um vencedor. Não seja um improvável, mas seja um escolhido. Você é escolhido por Deus, você é separado por Deus. E o Senhor hoje quer te levantar, te colocar de pé e te dizer que Ele veio para confundir todos aqueles que disseram que você não seria capaz. Para confundir todos aqueles que acharam que você não ia alcançar. Para confundir todos aqueles que se acharam forte demais, íntegro demais. E você que nem conhece, às vezes, a palavra de Deus por completo. Mas quando você põe a mão, coisas produzem. Quando você põe a mão, pessoas são curadas. Quando você põe a mão, pessoas são libertas. Quando você ora, algo acontece. O Senhor fala, né, que veio para confundir os sábios, os inteligentes, os escribas. O Senhor veio para mudar essa história. E Ele quer mudar a sua história também. Muitos, na palavra de Deus, deixaram de ser improváveis para ser prováveis. Muitos foram referência para outros. E o que o Senhor quer sobre a sua vida nesse dia de hoje é falar para você, seja uma referência. Você pode até não ter dinheiro para oferecer, você pode até não ter um alimento para oferecer, mas eu quero dizer para você que se você tem Cristo Jesus sobre a sua vida, se você tem o Senhor dos Senhores, você tem tudo. Você tem a paz que excede todo entendimento, você tem o amor de Deus, que é incomparável, né? Que é inconfundível, porque o amor do Senhor ele é inconfundível para qualquer outro amor. Não é aquele amor que você hoje ama alguém e amanhã você já odeia, mas é um amor, né, que deu o seu próprio filho por mim e por você. Muitos não entenderam, muitos não compreenderam, mas eu quero dizer para você que o mundo diz, né, que os que não são vistos não são lembrados. Mas eu quero dizer para você que o Senhor te viu. Ainda que você esteja escondido. Ainda que você esteja na caverna. Ainda que você esteja nas malhadas. Ainda que você esteja dentro do seu quarto. Ainda que você esteja trancafiado nesse quarto escuro. Ainda que você esteja não indo mais para a igreja. O Senhor te viu hoje. E o Senhor diz para você, Lázaro, saia para fora. João, saia para fora. Stephanie, saia para fora. Mara, saia para fora. Edmara, saia para fora. Jaqueline, saia para fora. Eu te vi, te chamei. Mônica, saia para fora. Raquel, saia para fora. Pedro, saia para fora. Você hoje é Lázaro, mas o Senhor quer ressuscitar a sua vida. O Senhor quer trazer existência que não tinha existência. O Senhor hoje manda você se levantar e sair. Já retiraram a pedra. Levanta e saia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus quer te usar. No momento que você foi cego perante uma sociedade desprezada, para curar aqueles cegos espirituais. Deus quer te usar, porque no seu casamento você foi frustrado. Foram casamentos que não foram férteis, mas sim inférteis sobre a sua vida. Mas o Senhor quer te usar para que você venha dar de experiência a casais que estão inférteis, para que possam gerar filhos para um grande propósito. Deus quer te usar
porque dentro do seu casamento foi acometido de um adultério, mas que o Senhor te resgata dentro desse casamento, para que você venha levantar casais para blindar as suas famílias com força. Deus quer te usar, porque um dia você foi oprimida, depressiva, esquecida, amargurada, caluniada, para você ser testemunha para todos aqueles que estão cativos serem livres. Louvado seja Deus. Deus te ressuscitou hoje, né? Para que você também possa ressuscitar pessoas encontrando Jesus. Deus escolheu o improvável para que eles se revelem e para que eles revelem o grande Deus da qual você serve, para que o mundo se volte para Ele. A escolha de Deus deve ser gerar constrangimento em cada um de nós. A escolha que o Senhor fez sobre a minha e sobre a sua vida, sobre o meu ser, sobre o seu ser, deve nos gerar constrangimento, porque o Senhor nos escolheu. E que Ele leve a sua vida como testemunho para muitas outras vidas em serviço do Pai. Quem era você antes de Deus te escolher e te resgatar? O Senhor manda perguntar: quem era você antes desse vídeo? Antes dessa palavra? Porque em nome de Jesus eu creio que hoje você ressuscitou. E grandes coisas você fará, porque o Senhor hoje está te levantando com força. A transformação que Deus faz no improvável precisa ser contada. Porque se nós não contarmos, é difícil de se imaginar. Então conte o seu testemunho, levante hoje, porque o Senhor hoje está mudando a tua história. Você deixará de ser um improvável para ser um provável vencedor. Aquele da qual o Senhor te escolheu. Aquele da qual o Senhor te separou. E eu quero orar por você nesse dia de hoje. Louvado seja o Senhor, porque toda barreira cairá por terra, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos e queremos Te agradecer por essa palavra. Palavra, Senhor, da qual nos diz, Senhor, que um dia fomos improvável, mas hoje, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor, e nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Pai, eu quero te pedir por essa vida que assiste hoje esse vídeo, a qual, Senhor, será, Senhor, uma testemunha viva para muitos que estão cegos, para muitos que estão mortos, para muitos que estão aprisionados, meu Senhor da glória, a poder enxergar, a poder ressuscitar, a poder ver, Senhor, teu sobrenatural, a ser, Senhor, um provável na vida de outras pessoas. Pai, levanta ele, levanta ela, Senhor da glória. Faz um mover, muda essa história. Tira esse povo desse cativeiro. Tira, Senhor, tudo aquilo que tem aprisionado essa vida, esse filho, essa mulher, esse homem, esse casamento, essa família. Pai, restitui, Senhor, esse povo. Jesus, levanta, Senhor, ressuscita, Senhor, esses mortos. Pai querido, ainda que parecem como vale dos ossos seco, a Tua palavra nos ensinou, Senhor, que era para profetizar sobre aquele vale. Jesus querido, eu quero profetizar sobre cada vida hoje, Senhor, que assiste essa live. Jesus, que assiste essa pregação, que ouve essa oração, Senhor, que tem vida aí. Louvado seja o Senhor. E o Senhor te levanta hoje com força para fazer algo novo. O Senhor hoje te levanta para mudar a tua história, a tua casa, a tua família, o seu ministério. O Senhor levanta a sua casa, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor muda tudo aquilo que estava morto para trazer vida, para dar fruto, para produzir. E aonde tu colocar a planta dos seus pés, será dado como herança sobre a sua vida. E aonde você colocar as suas mãos,
O Senhor fará produzir, o Senhor fará frutificar, o Senhor fará vidas serem curadas, abençoadas, vidas serem produtivas para outras vidas. Senhor, toma cada vida nesse dia de hoje nas tuas mãos. Abençoa esse dia de hoje, não só hoje, mas o decorrer da semana. Pai querido, que esse café, Senhor, com palavra, desse dia de hoje, seja um café, Senhor, que fortaleça e renove a força. Senhor, que seja, Senhor, um café, Senhor, que levante esse coração. Jesus, que levante essa alma que se encontra caída, que dê força e vigor sobre essa vida, Senhor. E que dê entendimento para entender que Tu és Deus, que fez ontem, faz hoje e eternamente. Porque grande é o Seu sobrenatural e o Seu agir. Grande é aquilo da qual Tu tem para fazer sobre esse lar, sobre essa casa, sobre a sua família. Senhor, toma cada um, Senhor, que assiste o nosso café nas Tuas mãos. A cada um, Senhor, que leva essa palavra, Senhor, a outros. Senhor, que eles sejam produção sobre a vida de muitos. Que ainda hoje eles estejam como semente. Mas que essa semente venha crescer, Senhor, venha florescer e venha produzir. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Um beijo no seu coração. Deixe de ser semente para ser uma árvore frutífera. Em nome do Senhor Jesus. E um beijo no coração. Você não será mais um improvável, mas sim um provável na presença de Deus.